Hoje, 12 de junho, se comemora o Dia dos Namorados. E a palavra de Deus, ela fala a respeito de um importante relacionamento, que é o relacionamento conjugal. Aproveitando essa data, gostaria de ler o que o apóstolo Paulo fala na epístola aos Efésios, no seu capítulo 5, a partir do verso 22, nos diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. É interessante como no ensino, na teologia, na doutrina que o apóstolo Paulo ele emprega nas chamadas cartas à igreja, especialmente nessa epístola que estamos fazendo menção, mas também em outras epístolas o apóstolo Paulo fala a respeito do relacionamento conjugal e antes disso ele procura dar instruções a respeito do que é o nosso relacionamento com Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo conquistou como mediador, como Salvador, lá na cruz do Calvário, e oferece a cada uma das pessoas, quando o seu evangelho é proclamado, quando a fé brota nos corações, quando o Espírito Santo de Deus convence do pecado, do erro, da justiça, do juízo vindouro, essa pessoa se arrepende
e passa a fazer parte de uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. E nesta aliança individual, ela também conhece o agrupamento coletivo que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E lá ela passa a ter informações a respeito do seu posicionamento no reino de Deus. E é isso que Paulo fala nessa epístola de Efésios. Paulo, ele fala muito dos lugares celestiais. O versículo-chave dessa epístola está no capítulo 1, verso 3, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Se estamos em Cristo, estamos recebendo bênçãos espirituais. Infelizmente, alguns, ainda em nossos dias, pensam mais nas chamadas bênçãos terrenas. A aliança que Deus fez com Israel eram dessas bênçãos terrenas, da terra prometida. E assim, isso foi cumprido. Mas temos que entender que na nova aliança, as bênçãos são principalmente espirituais. Não que Deus não nos abençoe também materialmente nessa vida terrena. Ele nos abençoa. Mas as principais são espirituais. E do capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo fala-nos sobre este posicionamento maravilhoso que nós podemos ter com o Senhor Jesus Cristo. E do capítulo 4 até o 6, ele vai aplicar esse conceito dado dos capítulos 1 ao 3 para a vida cotidiana. E a palavra de Deus é muito importante ouvir, aprender, mas também é muito importante que ela seja aplicada. E o apóstolo Paulo, ele fala de uma situação tão prática, que são os chamados deveres domésticos. Nesse texto, nessa porção que ele insere, colocando o contraste entre andar em espírito, andar em amor, andar na luz. Depois ele vai falar andar como sábios. E aí tem um versículo muito importante, que é o verso 18, onde ele diz: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela vai ser uma pessoa alegre, uma pessoa grata e uma pessoa submissa à vontade de Deus. E na sequência, depois de todo esse ensino, o apóstolo Paulo, ele fala desse importante relacionamento, que é o relacionamento que podemos dizer o mais íntimo que existe entre duas pessoas, dois seres humanos, o homem e a mulher, um relacionamento conjugal. Muito mais
íntimo do que o relacionamento de pai com filho ou de mãe com filho. É o relacionamento entre o marido e a esposa. E o apóstolo Paulo, nesse texto que acabamos de ler, fala a respeito muito pouco da mulher e fala mais a respeito do homem. Por que será isso? Porque a mulher já tem no seu instinto materno esse amor de se entregar à criação que surge do seu ventre. Paulo dá a instrução: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Dá essa instrução que a mulher deve ser submissa no Senhor. E fala da questão da criação do homem, quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira que esteja com ele. Então, aqui encontramos o apóstolo Paulo se reportando à criação de Deus e mostrando uma ligação, um relacionamento entre a criação física do homem e da mulher com a criação espiritual do segundo Adão, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso ele faz essa relação, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido, para haver um bom relacionamento, um bom entendimento. O apóstolo Paulo coloca esses princípios. Não que o homem vai ser um ditador, mas um equilíbrio entre as tarefas, entre as missões que cada um dos cônjuges tem nesse relacionamento conjugal. E a partir do verso 25 até o final, ao verso 33, nós vemos que agora Paulo ele fala mais a respeito dos maridos. O homem é um tanto que mais duro, e ele fala que o homem deve amar a sua mulher, como também Cristo amou a igreja. E aqui tem uma expressão extremamente profunda, porque Paulo está colocando um amor que, humanamente falando, é até impossível. Como eu posso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja com um amor que é praticamente divino, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor dele se entregar pelos perdidos, pelos pecadores. A si mesmo se entregou por ela.
E nós que conhecemos a Cristo, porque esse ensino é para aqueles que conhecem a Cristo, que têm o amor de Cristo, o Espírito Santo, podem conhecer esse amor, porque Cristo é amor e o Espírito Santo pode agir em nossas vidas com este amor que podemos denominar um amor sacrificial. Não é um amor comum, é você, marido, amar vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, um amor de entrega, um amor de se doar além das suas forças. E Paulo dá a razão, é muito importante, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E assim, quando você ama a sua esposa, você está fazendo o mesmo que Cristo fez pela sua igreja, santificando, separando-a do mundo, purificando-a como a lavagem da água. A água simboliza a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, ela tem esse poder, esse processo de nos purificar, de nos lavar. E assim, Paulo vai entrando num patamar de grande profundidade espiritual, para que você apresente a sua esposa sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante que está se deteriorando, mas entregando a sua esposa santa e irrepreensível. Nós podemos dar um exemplo deste amor sacrificial, podemos assim dizer, com Jacó. Jacó foi uma pessoa que teve um curso da sua vida, uma perseguição do seu irmão, foi para uma terra da sua parentela, da sua mãe, lugar longe, e lá ele foi afetado pelo amor de Raquel. Ele amou aquela jovem. E nós conhecemos a história de Jacó, que a condição para ele conquistar aquele amor foi ele trabalhar 7 anos, praticamente só ganhando a comida e o lugar de repouso para conquistar o direito de ter aquela amada. 7 anos, ele foi um trabalhador, quase que um escravo do seu futuro sogro, Labão. E no dia das núpcias, depois de trabalhar 7 anos, ele foi surpreendido, porque a mulher que foi apresentada não era Raquel, mas era Leia. E assim, ele foi falar com o seu sogro e ele disse: não, primeiro tem que ser a mais velha. Se você quer
a mais nova tem que trabalhar mais 7 anos. E o amor de Jacó por aquela mulher era muito grande. E diz a história que ele trabalhou mais 7 anos para conquistar Raquel. Isso é um exemplo de um amor sacrificial. Portanto, este amor sacrificial, o apóstolo Paulo apresenta nesse conceito que hoje estamos comemorando o Dia dos Namorados. Devemos, aqueles que são casados, devemos amar nossa esposa com um amor sacrificial. E Paulo não fica somente nesse argumento, mas ele fala de um outro argumento a partir do verso 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O apóstolo Paulo trata esse relacionamento como se você, que não quer ferir o seu próprio corpo, então você não deve ferir a sua esposa, porque Paulo coloca no mesmo patamar que a sua mulher é o seu próprio corpo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Que relacionamento que o apóstolo Paulo coloca aqui nessas condições do relacionamento conjugal. Um amor sacrificial e um amor que ele utiliza para mostrar o quanto somos uma só carne, como ele vai dizer depois no verso 31. Uma só carne. Assim, isso também nos mostra a importância da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, e se eu amo a Cristo, logo conclui-se que eu devo amar a igreja. Como que eu posso dizer que amo a Cristo e não amo o corpo de Cristo, que é a igreja? Então precisamos ter cuidado nas nossos diálogos quando falamos a respeito da igreja. A igreja, ela tem a figura de uma instituição humana formada por homens pecadores, arrependidos, que muitas das vezes podem ter reações ainda na carne, estão num processo de aprimoramento. Portanto, o conceito de igreja deve ser muito bem avalizado, catalogado. É isso que Paulo coloca aqui, a igreja, num relacionamento conjugal. E falamos de um relacionamento conjugal que seja algo de modelo, onde
uma notícia que me chamou a atenção. Um casal lá no Rio Grande do Sul, cidade de Passo Fundo, parece, casados há mais de 50 anos. Os dois doentes e os dois no mesmo hospital. Um faleceu, parece que o homem faleceu, e depois de 5 minutos, sem que um soubesse da morte do outro, a mulher também faleceu. 5 minutos de diferença. No caso do pastor Natanael e a irmã Paulina, foi uma diferença de 7 dias. Isso nos mostra um relacionamento muito profundo, muito íntimo. Assim também deve ser, como diz Paulo, nosso relacionamento com os nossos cônjuges e com a Igreja do Senhor, porque somos membros do seu corpo. É muito triste quando ouvimos pessoas falarem: vou sair da igreja. É a mesma coisa que uma separação, um divórcio. Deixa profundas feridas. Por isso Paulo, ele nos dá essa instrução para apresentar sem mácula, nem ruga, coisas que maculam esse relacionamento, mas santa e irrepreensível. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Paulo retorna no mesmo conceito. O homem deve amar sua mulher como a si mesmo. E assim os dois vão satisfazer todos os propósitos das necessidades emocionais do ser humano, o propósito social de gerar filhos para dar continuidade à raça humana, o propósito físico do casamento, que é ajudar o homem e a mulher a satisfazerem seus desejos naturais que Deus deu na fisiologia de cada um dos corpos, e principalmente no propósito espiritual do casamento, à medida que o marido e a esposa experimentam um relacionamento ao outro, a submissão e o amor de Cristo. Então, nesse dia em que se comemora o Dia dos Namorados, que você tenha um bom relacionamento com o seu cônjuge e que nesse relacionamento que é bom, você também tenha um bom relacionamento com a Igreja de Cristo, para que realmente ela seja santa e irrepreensível.